Bom, vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor. Lucas 16. A parábola do administrador infiel. Lucas 16, a partir do verso 1. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso, eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Aí no versículo de número 11, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Nós estamos enfrentando uma crise financeira muito grande em nosso país, que dizem ser maior do que, dizem não, de fato é maior, muito maior do que aquela que enfrentamos quando houve o problema da bolha imobiliária nos Estados Unidos em 2008. Acrescente-se a isto a crise política e a situação, portanto, fica muito pior. Acrescente ao molho os desvios de dinheiro, a corrupção e toda essa investigação que está sendo feita e, sem dúvida, a crise se torna assustadora. E no momento de crise financeira tão grande quanto esta, qual é a melhor coisa a fazer? Bom, eu digo que a melhor coisa a fazer hoje, nessa crise financeira, é investir na Bolsa de Valores. E alguém diz: isso é uma loucura. A Bolsa de Valores atingiu o menor nível em pontuação desde 2008. Está muito abaixo do que era em 2008. Portanto, para algumas pessoas, é uma tremenda de uma loucura, num momento de crise tão profunda, falar que a hora é de investimento. Tudo depende da maneira como você lida com o dinheiro. Se você é sábio no uso do dinheiro ou se você é tolo no uso do dinheiro. No momento de crise, alguns se escondem, fogem
e acham que é hora de apenas guardar, se proteger e não fazer nada. Ah, mas quem sabe mexer com dinheiro, sabe que essa é a melhor das oportunidades. Quem entende de dinheiro espera uma crise, porque é a grande oportunidade de multiplicar riquezas. Então, se você quer um conselho, pegue o dinheiro que você tem guardado na caderneta de poupança e coloque o todo na bolsa de valores. Porque é o melhor momento para investir. Nunca foi tão bom na história do Brasil. Vão ter pessoas que vão triplicar, ou quadruplicar, multiplicar o seu capital investindo agora na bolsa de valores. Mas outros que acham que entendem de economia, mas tudo que entendem de economia é a economia do boteco, acha que a melhor coisa é você fugir disso porque está caindo, está caindo, está caindo, todas as ações estão caindo, é hora então de cair fora e ficar quietinho no seu lugar. Para outros, é mais do que loucura, é um escândalo você falar de multiplicar capital em época de crise. É um escândalo, na verdade, até eu ficar gastando meu tempo aqui, neste momento de falar do Evangelho, para falar de investimento, de dinheiro. Olha, infelizmente para muitos é um escândalo, simplesmente porque não conseguem observar que nesta nossa geração, nós lidamos com o dinheiro diariamente. Não é uma questão de você querer ou não querer. Nós, infelizmente, estamos todos os dias mexendo com dinheiro. Nós trocamos o nosso tempo por dinheiro. Nós trocamos as nossas habilidades por dinheiro. Nós trocamos os nossos serviços por dinheiro. Nós damos dinheiro para termos água, para termos energia. Nós damos dinheiro para poder andar de carro. Nós damos dinheiro para usar gasolina. Nós damos dinheiro para trocar pelas coisas que nós precisamos. Portanto, o dinheiro faz parte da nossa existência e simplesmente esconder os olhos disto é fazer de conta que nós não vivemos neste mundo. Portanto, no mundo perverso, no mundo ímpio, com dinheiro ímpio, a gente tem que ser no mínimo sábio para entender que o dinheiro tem as suas próprias regras e não sermos tolos. Os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz, porque os filhos da luz são cheios de dedos e não conseguem perceber e fazer o melhor uso daquilo que tem à mão sem vender a alma. Não conseguem fazer o melhor uso de uma situação ruim para torná-la favorável a si mesmo, sem que isso lhe custe vender os seus princípios. Loucura para uns, por acharem que não é hora devido à crise, escândalo para outros porque acham que esse não é um tema digno da grandeza daqueles que pensam em coisas eternas. Mas se esquecem que nós vivemos aqui e agora neste mundo e nós não temos como fugir dele e o melhor é fazer o melhor com ele. Só que aqui nessa passagem não é de dinheiro que Jesus está falando. Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Jesus não está falando de riquezas deste mundo, ele está se referindo a outras riquezas. E já que estamos falando de riquezas espirituais, o Evangelho, o maior de todos os tesouros, o Evangelho que é uma pérola de grande valor, o Evangelho que é um tesouro escondido no campo, que quem o acha vende tudo o que tem, a fim de ter esse grande tesouro, ele também é uma tremenda de uma loucura e um enorme de um escândalo. Loucura para gregos, loucura para filósofos e um tremendo de um escândalo para os judeus. Agora observe o ministério de Jesus, se ele não foi envolto em loucuras e escândalos. A encarnação já é uma loucura. A vida de Jesus se misturando com publicanos e pecadores era um tremendo de um escândalo. A maneira como Jesus lidava com as pessoas, as coisas que Jesus falava, o que ele valorizava e que os outros não valorizavam, o valor que ele dava a determinadas pessoas que eram rejeitadas, o que ele ensinava,
Tudo isso era para muita gente um tremendo de um escândalo. O evangelho é sim escandaloso. Olha a parábola do filho pródigo. Um pai que se lança no pescoço de um filho e o beija com toda alegria, depois dele gastar todos os bens na bagunça, na confusão da vida, com mulheres e com bebidas e com tudo que ele tinha direito. Ele desperdiçou a sua herança, tendo afrontado o pai, pedindo a herança antecipadamente. E mesmo assim esse pai lança-se no pescoço desse filho que volta e dá para ele uma festa. Escândalo. O evangelho é escandaloso. E o evangelho é uma enorme de uma loucura. E nós somos convidados exatamente para vivermos essa loucura e aceitarmos esse escândalo sem escândalo algum em nosso coração. Aí entra essa parábola do administrador infiel, que é uma pedra no sapato de um monte de gente. Para entender, para tentar explicar o significado dessas palavras de Jesus. Agora, só não entende essa parábola quem ainda se sente escandalizado com o evangelho. Só não entende essa parábola aqueles que ainda continuam achando que é uma loucura da qual se deve fugir, uma loucura da qual se deve esconder, uma loucura da qual devemos nos proteger, ao invés de nos lançarmos ao convite dessa loucura. Agora, se você olhar essa passagem do administrador infiel, você poderá entendê-lo se você observar que ele faz parte de um grupo maior de ensino de Jesus, de parábolas. Então, se você olhar no capítulo 15, no versículo 1, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Ou seja, Jesus se reunia com publicanos, com pecadores, com os rejeitados, com meretrizes, e os santinhos, os fariseus, os doutores da lei, o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, veja só o versículo 3 do capítulo 15. Então Jesus lhes contou essa parábola. O texto, o assunto, o momento, começa com os fariseus, criticando a Jesus porque ele se reunia com publicanos e pecadores. Então Jesus conta algumas parábolas, mas nós nos acostumamos a pensar apenas em 3 parábolas que Jesus contou para explicar este assunto, para confrontar os fariseus. A parábola da ovelha perdida, que está aqui logo em seguida no capítulo 15, a parábola da dracma perdida, que está logo em seguida, e a parábola do filho pródigo. Mas nós não consideramos que esta parábola aqui do capítulo 16, do administrador infiel, faz parte do mesmo grupo de parábolas que Jesus contou com qual objetivo? Ele contou com o objetivo de colocar diante dos fariseus e dos mestres da lei essa questão dele se reunir com publicanos e pecadores, dele se juntar com essas pessoas que eram abandonadas, largadas, consideradas pervertidas, corrompidas e que não tinham parte com Deus. Foi para isso que Jesus contou essa parábola, para falar a respeito de este homem recebe pecadores e come com pecadores. Ele contou então a parábola da ovelha perdida, ele contou a parábola da dracma perdida, ele contou a parábola do filho pródigo e a parábola do administrador infiel. Ora, vocês já ouviram quantas mensagens a respeito da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo? Se você entende essas 3 parábolas, você entende também a parábola do administrador infiel. Só não entende a parábola do administrador infiel os mestres da lei, né? Dentre os quais estavam aqui estes, no versículo 2, né? Mas os fariseus e os mestres da lei. Os mestres da lei modernos também têm grande dificuldade com essa parábola porque ela não se encaixa dentro daquela caixinha hermeticamente fechada dos seus dogmas, das suas doutrinas, porque há coisas desconcertantes nessa parábola. Há uma aparente contradição. Parece que Jesus está aqui ensinando a desonestidade, estimulando alguém a pagar propina, a comprar pessoas com dinheiro. Aliás, o pessoal de Brasília não pode ler esse capítulo aqui não, né? Porque tem um versículo aqui que é perigoso para eles, né? Vamos falar baixinho. Porque vai que o presidente da Câmara, que é evangélico,
use, né, isso aqui. Olha o versículo 9 do capítulo 16. Usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. Então, é o que eles aprenderam a fazer muito bem. Usar e, obviamente, não entendendo o espírito do que aqui está dito. Mas é usar a riqueza para comprar amigos, não ganhar, né? Comprar amigos. O pior é quando eles usam a riqueza que não é deles, né? Mas que é de todos nós aqui. Bom, os mestres da lei, aqueles que ficam tentando fazer o ensino de Jesus encaixar-se naquele quebra-cabeça teológico deles, têm um problema enorme com essa parábola, porque ela não se encaixa. Essa é uma peça que parece não se encaixar em lugar nenhum da teologia, especialmente quando diz para conquistar amigos, para que quando faltar aqui, eles os recebam nos portais eternos. Aí pronto, aí dá nó na cabeça de teólogo, né? Os mestres da lei têm dificuldade porque não enxergam o todo. No meu entendimento, esse texto completo, ele vai até o versículo 15, porque ele começa com os fariseus, lá no capítulo 15, versículo 1, e termina com os fariseus nos versículos 14 em diante. Os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Os mesmos fariseus que lá atrás, fala-se, vendo Jesus com os publicanos e pecadores, zombavam de Jesus. Olha só esse Jesus, ele come com publicanos e pecadores. Aí Jesus conta para eles 4 parábolas, digo, e então conclui-se com os fariseus. Portanto, para entender essa parábola do administrador infiel, a gente precisa olhar o todo, que vai do versículo 1 do capítulo 15 até o versículo 15 do capítulo 16. Aí você tem o ensino completo a respeito desse assunto. E é isso que eu gostaria de fazer com vocês aqui agora. Quem é a ovelha perdida? Eu. Você. Nós somos as ovelhas perdidas que Jesus veio buscar. Quem é o filho pródigo? Eu sou o filho pródigo. Que tendo zombado, afrontado o pai, ainda é recebido com festa. Eu sou a dracma perdida, que a dona da casa varreu a casa até encontrar. Eu sou a dracma, eu sou a ovelha, eu sou o filho pródigo. E eu sou o administrador infiel. Só não entende essa parábola quem não consegue se enxergar como filho pródigo, como dracma perdida, como ovelha perdida e como administrador infiel. Tais quais os fariseus, orgulhosos, presunçosos, que achavam que viam, que achavam-se certos, que achavam-se merecedores da bênção de Deus, da graça de Deus. Aliás, essa palavra graça nem existe na boca deles, porque tudo é mérito, tudo é barganha, tudo é compra, tudo é tentativa de se justificar pelos seus próprios atos. Quem não consegue se ver como pecador, não entende a parábola do administrador infiel. Quem não consegue olhar para si mesmo e enxergar-se como a ovelha perdida, não tem como entender essa parábola. E infelizmente tem muitas pessoas que acham que estão entre as 99 ovelhas que foram deixadas no aprisco. Pior ainda é achar que o curral é a igreja. Eu não sei onde foi que tiraram essa ideia de que Jesus tinha 100, o bom pastor, né, o pastor da parábola, tinha 100 ovelhas, deixou 99 no aprisco, no curral, e foi atrás da ovelha que se tinha perdido, e que alguém resolveu achar que o curral no qual as 99 foram deixadas é a igreja. E, portanto, aquele que se perdeu é aquele que saiu da igreja. É aquele que se afastou da igreja. Nunca passou pela cabeça de Jesus tal coisa. Agora, a arrogância das arrogâncias é orar: Senhor Jesus, muito obrigado porque eu estou entre as 99. E não sou aquela que se perdeu. Agora, faça o exercício dessa parábola do administrador infiel de não olhar para fora, mas olhar para dentro. Faça o exercício de não tentar entender essa parábola teologicamente de acordo com os padrões dogmáticos de qualquer linha teológica que seja.
Tente parar de olhar para essa parábola como quem olha para um desconhecido, um administrador infiel que pode ser qualquer um. Um personagem de uma história. Tira o personagem da história e coloca teu nome. Tira esse personagem desconhecido e saiba que é você. E interprete essa parábola olhando para você. Observe o que ela diz para você. Vamos lá? Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Nós somos esse administrador desperdiçando os bens do nosso Senhor. Desperdiçamos os bens do nosso Senhor de todas as formas. Desperdiçamos os bens dele não usando os dons que ele nos deu. Desperdiçamos os bens mais valiosos do nosso Senhor, não aplicando-os conforme deveríamos aplicar. Todos os valores, todas as virtudes, todos os ensinos, tudo aquilo que nele percebemos, tudo aquilo que nele vemos, tudo que dele recebemos, nós somos administradores infiéis que no decurso da nossa existência vamos desperdiçando os bens do nosso Senhor, não sendo solícitos na obediência àquelas coisas que o nosso Senhor nos determinou como nosso Senhor. E aqui, esse senhor da parábola provavelmente era um dono de terras. Ele era um homem rico. E ele tinha terra e arrendava essas terras para que as pessoas pudessem plantar nessa terra. E normalmente ele tinha um administrador que apenas falava por ele. Ele que cuidava da administração desses arrendamentos. E cuidava que cada pessoa no seu arrendamento pagasse ao seu senhor aquilo que era devido. Nós não sabemos exatamente qual era o papel específico desse administrador, da maneira como ele administrava e como é que ele estava roubando o seu senhor. Como é que ele estava desperdiçando. Alguns sugerem que ele trabalhava como um agiota, cobrando mais do que devia, mas isso não parece ser o caso. O que nós não sabemos é como é que ele desperdiçava os bens do seu senhor. Como é que ele era desonesto. Como é que ele roubava? E é bom que não se diga mesmo, porque existem 1000 maneiras de nós desperdiçarmos os bens do nosso Senhor. Cada um tem a sua e tem opções para se inventar mais uma. Portanto, Lucas sempre faz isso de não deixar claras e especificar cada coisa, porque ele espera que os seus leitores se vejam naquilo que ele está escrevendo. E espera que você e eu nos vejamos ali. Como é que esse administrador desperdiçava os bens? Não sei. O que eu sei é que ele desperdiçava os bens. Como é que você desperdiça os bens como um administrador infiel? Eu não sei como você desperdiça os bens do seu Senhor. Eu sei como eu desperdiço os bens do meu Senhor. Eu sei o quanto eu vou falhando enquanto caminho. Eu vejo o quanto eu vou desperdiçando as coisas que o Senhor me deu, me entregou, não somente no que diz as coisas materiais, mas aqueles bens mais valiosos que eu vou desperdiçando enquanto vou caminhando. Eu sou um administrador infiel. E esse Senhor, ele chega até mim e me chama, e diz o verso 2, ele o chamou e lhe perguntou: que é isto que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. E aí o nosso Senhor chega para nós e diz: o que é que você está fazendo? Preste contas da sua administração. A prestação de contas está marcada. E esse administrador sabia disso. O Senhor não estava brincando com ele. O Senhor já tinha claro, acertado, que haveria um momento em que ele teria que prestar as contas. Portanto, prepare-se para a prestação de contas. O administrador não fala nada. Falar o quê? Ele já sabia que ele havia sido pego em falta.
Ele já sabia que não havia desculpa a ser dada. Ele já sabia que não havia justificativa. Ele havia sido surpreendido. Ele achou que poderia esconder. Ele até conseguiu esconder de muita gente. Quem o via achava que cara bom. Mas não sabiam que por trás ele estava desperdiçando os bens do seu Senhor. Da mesma forma, você e eu, como administradores infiéis, perante Deus, nós até conseguimos esconder bem a maneira como desperdiçamos os bens do nosso Senhor. Aqueles que estão ao nosso lado talvez nem percebam o quanto desperdiçamos. Mas nós sabemos que não existe desculpa. O travesseiro nos condena. A nossa consciência nos condena. A nossa história nos condena. Mas não é só a história, não é só o travesseiro, não é só a consciência. A nossa essência nos condena. Nós nascemos em pecado. Fomos assim concebidos. E podemos falar de nós, miseráveis homens e mulheres que somos. Quem nos livrará? Quem é que nos livrará no dia do juízo? Nós estamos condenados. Nós somos administradores infiéis. E a prestação de contas chegará porque haverá um dia em que todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo para sermos julgados. E esse dia existirá. Não é uma coisa figurada, não é uma coisa apenas para amedrontar, não, esse dia acontecerá. Nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Deus e saiba de uma coisa, o veredito já está dado. Preste contas da tua administração, porque você foi achado infiel e não poderá mais continuar na administração. Qual vai ser o nosso argumento perante Deus no dia do juízo? Qual vai ser a nossa explicação? Qual de nós poderá apresentar alguma prova cabal de inocência? Impossível. E aí, o administrador, diz o verso 3, disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. E aí? O que você fará? Nós estamos aqui caminhando nessa vida, enquanto vamos indo em direção ao dia do juízo, porque o Senhor disse: presta contas da tua administração. Mas esse Senhor deu a esse administrador a oportunidade de reunir as contas, presta contas. E esse administrador já sabia que o Senhor era misericordioso. Por quê? Um Senhor que não fosse misericordioso já o teria mandado para trás das grades. Um Senhor que não fosse misericordioso não pediria a ele: presta contas. Pelo contrário, você está sumariamente demitido. Mas naquela época não era demitido com os direitos trabalhistas que temos hoje. Você deve ir para os verdugos. Você deve ir para a prisão. E um senhor faria isso normalmente de acordo com a tradição comum àquela época. Mas esse senhor rico, até pelo fato de que as pessoas vão a ele para dizer: olha, você está sendo roubado. Ele deveria ser um senhor respeitado. Respeitado pelas pessoas da comunidade. Ele não era um senhor ausente. Ele era um senhor que, ainda que tivesse um administrador, ele se importava com as coisas, com os negócios, com a terra e com quem nela estava. E por isso alguém diz: olha, não seja roubado, o seu administrador está lhe roubando. E ao invés de ser mandado para a prisão, o Senhor ainda diz: o que é isso que eu ouço a teu respeito? O que é isso que eu ouço a teu respeito? Sem julgamentos definitivos, sem mandar imediatamente para a cadeia, dá a ele a oportunidade de prestar contas. E a atitude desse administrador infiel em se encontrar com os
arrendatários. Que palavra complicada agora, né? A atitude dele em permitir que ele se encontrasse demonstra que ele não havia comunicado que aquele administrador infiel havia sido já demitido. Para todos os efeitos, ele ainda falava em nome do Senhor. Para todos os efeitos, ele ainda era o administrador. E ele conhecia o senhor rico. E sabia que ele tinha bom coração. E ele sabia que não havia esperanças para ele. Cavar e trabalhar na terra? Não. Isso é muito para um cara que só mexeu com papéis até agora. Mendigar? Nem pensar. Já sei o que eu farei. Versículo 4. Já sei o que eu vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes. 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. Aqui está o que a sabedoria pede para fazer. Aquele que não tem nada a apresentar em sua defesa no dia do juízo, a melhor coisa é apelar para a misericórdia. A melhor coisa é fazer todo o investimento na misericórdia, na bondade. A melhor coisa é não apenas confiar na misericórdia do Senhor e lançar-se completamente a essa misericórdia, como também lançar-se à misericórdia para com todos os demais. Quem não tem nada e foi achado em falta, quem é administrador infiel, precisa relativizar, diminuir o débito, a dívida de todo mundo. Então, enquanto nós estamos aqui nos preparando para o dia do acerto de contas, a melhor coisa que a gente faz é começar a chamar todo mundo que deve e tirar a dívida de todo mundo. Quem é que deve ao seu Senhor? Todo mundo. Todos nós devemos. Todos os seus semelhantes devem os mais diversos tipos de dívidas. E o que você e eu somos chamados a fazer é apelarmos para a misericórdia, é investirmos toda a nossa vida, toda a nossa existência, enquanto nós caminhamos aqui, na misericórdia. Nós somos convidados para andarmos pelo mundo perguntando: qual é a tua dívida? Pois tu está perdoado dela. É diminuir o peso, é tirar a carga dos ombros e ajudar a carregá-la. É ir caminhando pela vida, olhando as pessoas que estão carregadas de dívidas, as mais diversas perante Deus, e que também não têm desculpa nenhuma diante dele, olhar para todas elas com misericórdia, com bondade no coração, e dizendo: como é que eu posso fazer para diminuir a tua dívida? Como é que eu posso fazer para diminuir a tua carga? O que é que eu posso fazer para que o que você deva menos? O que é que eu posso fazer para que a sua vida seja melhor? O que você precisa? Você precisa de abraço? Então eu lhe dou abraço. Você precisa de quê? De acolhimento? Eu lhe dou o acolhimento. De que você precisa? Nós olhamos para todos os devedores, mas quando nós olhamos para todos eles, a gente olha para a gente e sabe que nós temos um encontro marcado. E para esse encontro marcado, o veredito está dado: eu sou culpado. Tanto quanto o outro. Mas eu sei que o Senhor é misericordioso. Então eu jogo todas as minhas fichas nesta misericórdia e neste amor. Eu não apenas sei que o Senhor é misericordioso pela parábola que está sendo contada aqui, mas eu sei pelas 3 anteriores. Eu sei que o Senhor é aquele que, tendo uma ovelha se desgarrado, ele deixa 99 e vai atrás dessa ovelha que sou eu. Ele vem atrás de mim.
Ele já demonstrou o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Eu sou a dracma perdida. E ele, como apresentado naquela parábola, é a mulher que varre toda a casa à procura da dracma perdida. E Deus faz o mesmo. Ele continua indo atrás da gente, ele continua buscando, ele continua procurando, ele continua varrendo para encontrar todas as dracmas perdidas. E você é uma delas. Eu já vi na parábola do filho pródigo que não importa se eu, como um filho ingrato, e não apenas ingrato, mas presunçoso, arrogante, que chega diante do pai e quase que praticamente exige dele: eu quero a minha herança. Isso era uma grande afronta, porque normalmente a herança é para recebida quando o pai morre. E você então herda o direito a ela. Mas chegar diante de um pai e pedir a ele antecipadamente a herança é como considerá-lo morto. E o que é que esse pai faz quando o filho volta, tendo gastado todos os seus bens, todo o dinheiro, absolutamente tudo? O pai não faz conta do dinheiro gasto. O pai não faz conta da afronta. O pai não faz conta de tudo que o filho ingrato fez. Pelo contrário, sem que o filho tenha que dar qualquer explicação, nem mesmo a explicação que ele havia planejado dar. O pai lança-se, corre ao ver o filho de longe. Ele corre, ele se lança no pescoço do filho, beija, abraça, manda darem a ele a túnica, o anel, vesti-lo e dá uma festa. A gente já sabe que o pai é assim. Meus irmãos, se o pai é assim, e se as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, o caminho do Evangelho, a loucura do Evangelho, o escândalo do Evangelho, é a gente sair por aí por todos os lados, sem nenhum tipo de vergonha de abraçar todo tipo de pecador. Da mesma forma como Jesus fazia, e por isso estava sendo atacado, zombado, porque ele se reunia, ele se juntava com publicanos e pecadores. E essa parábola do administrador infiel está me ensinando que eu tenho que olhar para todos os outros com todas as suas dívidas e relativizar essas dívidas. Eu tenho que olhar para todas essas dívidas e procurar encontrar um caminho até o coração dessa pessoa. Encontrar um caminho para aliviar a sua carga e não impor mais carga. Agora, isso tudo parece extremamente escandaloso, porque isso significa abraçar as pessoas que normalmente nós não abraçaríamos. Significa não considerar dívida aquilo que todo mundo chama de dívida. Significa sair perdoando a todo mundo pelo caminho. Significa ir dando motivos de festa, de alegria para todo mundo. Aí vem aqui na parábola e se diz que os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Esses pretensos filhos da luz, cheios de dedos, cheios de melindres, cheios de não me toques, cheios de santidades hipócritas, não podem tocar, não podem se misturar, precisam atacar, precisam mostrar que são diferentes, são eles e nós, enquanto que os demais, eles transitam com naturalidade entre as pessoas sem se preocuparem com o que está escrito na testa dessa pessoa. Essas pessoas no trato entre si são muito mais hábeis do que os filhos da luz, porque nós ficamos caçando razões teológicas, nós ficamos caçando razões moralistas para definirmos com quem vamos andar e com quem não vamos andar. Nós ficamos procurando razões para aquilo que vamos apoiar e o que nós não vamos apoiar, enquanto nós somos chamados tão somente para nos livrarmos de toda essa tolice e sermos hábeis no trato com as pessoas. E somos convidados tão somente para nós olharmos todo mundo do ponto de vista de um administrador infiel demitido. Somos chamados a olhar todo mundo do ponto de vista de alguém que não tem nenhuma justificativa, nenhuma explicação para seus atos e que está perdido, totalmente perdido. E portanto só lhe resta uma coisa: a misericórdia. E então aí está o investimento que tem que ser feito.
Ora, meus irmãos, nós estamos num período de uma crise que não é financeira. A maior crise nossa não é financeira. Nós estamos com crise de amor. Nós estamos com crise de misericórdia, com crise de bondade, com crise de paciência. Nós estamos com crise de compaixão. E no momento de crise, os sábios não se escondem. Os sábios abrem os peitos porque encontram as melhores oportunidades. Então, se nós estamos vivendo crise de misericórdia, os filhos da luz são chamados a exercerem a misericórdia, a investirem tudo na misericórdia, porque no momento de crise não é hora de fugir do mercado, é hora de você entrar com toda a força no mercado, porque ali está a grande oportunidade. Então o que nós vamos fazer no momento de crise? Nos adaptarmos à crise? Aceitarmos a crise e ficarmos escondidinhos dentro de casa, contando centavos e guardando debaixo do travesseiro, com medo de que poupança seja, que não está dando nada, é melhor guardar debaixo do travesseiro mesmo, né? Ou seja, confiscada. Nada, a gente pega tudo e investe tudo, porque já sabe que aquilo não é nada. Da mesma forma, na hora da crise, daquilo que é valioso e que não são riquezas deste mundo, ao invés de nós nos adaptarmos, ao invés de nós ficarmos pegando esses tesouros que nós temos e guardando debaixo dos nossos travesseiros, nós somos convidados a irmos para a rua e começarmos a usar e a investir esse tesouro. Por isso Jesus diz, juntem tesouro no céu, onde a ferrugem não corrói, onde os ladrões não roubam, não minam, não escavam. Junte tesouro no céu. Juntar tesouro no céu é fazer isso que esse administrador infiel fez. Juntar tesouro no céu é sair diminuindo a dívida de todo mundo. Juntar tesouro no céu é na crise da misericórdia e investir tudo na misericórdia. É na hora da crise do perdão e investir tudo no perdão. Hoje pela manhã lá em Taguatinga, uma irmã falou da sua filha, porque um dia desses eu preguei lá sobre o perdoar 70 vezes 7. E eu falei sobre exercitar o perdão. E que, portanto, significava perdoar tudo, sempre. E aí essa menininha, eu não me lembro a idade dela, era acho que 7 anos, alguma coisa assim, fez a conta, né? 70 vezes 7, 490. E falou para a mãe dela, mas é muita coisa. Mas aí a mãe, depois de alguns dias, cometeu um erro contra a filha, né? E pediu perdão à filha. Eu falei, ô filha, me perdoe, eu não podia ter feito aquilo. A filha falou assim, você já está perdoada de tudo, mamãe. Porque é mais fácil perdoar tudo já de uma vez do que ficar fazendo conta. Mas é exatamente isso. Para que ficar fazendo conta dos pecados dos outros? Não é melhor você se preocupar só com as suas, que já são bastante? Preste conta. Prepare-se. Preste conta, porque você foi achado em falta. Mas que bom que nós sabemos que o Senhor é misericordioso. E é esse o nosso chamado. Para a gente fazer aquilo que esse administrador infiel fez. Olha só o versículo 8. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Ele foi inteligente. Ele fez o melhor com a pior situação. Ele ajudou os devedores. Ele foi bondoso para com eles. Eles nem precisavam saber que ele estava demitido. Ele foi astuto. E aqui o Senhor o elogia. Vocês já perceberam que em todas as outras 3 parábolas tinha festa? Assim, a festa nos céus por um pecador que se arrepende, diz a parábola. Assim, a mulher que achou a dracma perdida deu uma festa, porque achou a dracma perdida. O filho pródigo, depois de ser de novo introduzido à casa do pai, o que o pai dá? Uma festa. E o que é que você acha que aconteceu no campo aquela noite? Com o administrador infiel diminuindo a dívida de todo mundo? Uma festa. E uma festa que elogiava a quem?
o administrador infiel. E eu imagino que durante a festa, pelo menos nos jantares, nas bebidas do fim da noite, os rapaz, essa palavra não saiu hoje não. Arrendatários. Eles elogiavam a bondade, a grandeza de espírito do grande homem que era aquele administrador. Mas não era só dele que eles falavam. Com certeza eles elogiavam também o Senhor, porque o Senhor colocou o administrador, e o Senhor é tão bom, e esse administrador é tão bom. Sabe, que a gente saia distribuindo misericórdia por aí, nem que seja só para fazer amigos, e eles vão nos elogiar, e eles vão dizer, que cara bom é o Adailton. Mas eu sei que eu sou o administrador infiel. Agora, não é melhor a gente passar por essa vida distribuindo misericórdia? E dando às pessoas motivo de festa pela nossa bondade e misericórdia? Ainda que a gente saiba, lá no fundo, que a gente não é tudo aquilo que dizem que a gente é? Mas por que a gente não investe toda a nossa vida para sermos conhecidos como pessoas boas? Por que a gente não investe a nossa vida para que mesmo aqueles que conosco sofrem certas situações difíceis, ruins, possam dizer, ele, ela, foi muito bom para mim. Quando lembrarem do seu nome, lembrarem de uma pessoa boa. Pode ser que não lembrem de você como rico, como inteligente, bem-sucedido. Mas poderão dizer, como era bom. Sabe, é melhor ser assim, do que ficar cheio de dedos, vivendo uma vida rude, uma vida matematicamente certa, onde tudo se encaixa e onde não há lugar para as múltiplas relações com as mais variadas pessoas, nas mais variadas circunstâncias, com o mais variado tipo de pecador, com os mais declaradamente malucos dessa vida, com aqueles que são tidos pelos demais, pelos certinhos, pelos santos, como pecadores, pervertidos, depravados, que merecem o repúdio de todos. Melhor sair abraçando, porque haverá um dia em que nós vamos querer o abraço também. E o que será dito de nós é exatamente que, tendo distribuído misericórdia, a misericórdia nos alcançou. Seja bendito. Seja bem-vindo, porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava doente, você me visitou. E nós seremos convidados a entrar, porque o Senhor é misericordioso. O que há mais para entender nessa parábola? Você quer entender o significado de para que eles vos recebam nos portais eternos? Não se preocupe com isso não. Apenas faça amigos. E certamente eles te acompanharão nos portais eternos. Mas não precisa ter explicação teológica para isso. Apenas faça amigos. De riquezas ímpias, façam amigos? É simples. Apenas use o seu dinheiro para fazer o bem. É só isso. Não é nada mais grandioso do que isso. Use o seu dinheiro para fazer o bem. Não coloque o seu coração no dinheiro, para se alguém pensa que Jesus está aqui estimulando a desonestidade. Os versículos seguintes deixam muito claro que não. Diz claramente que o nosso coração não pode estar nas riquezas dessa terra, mas sim nas riquezas eternas. Tesouro eterno. Riqueza que não pode ser avaliada neste mundo. É isso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe
para que nós, administradores infiéis, saiamos por aí distribuindo misericórdia, bondade e diminuindo a conta de todo mundo. Portanto, se eu lhe devo alguma coisa, já pode ir cortando a minha dívida aí com você, tá certo? Obrigado, Rita. Você está perdoada, viu? De todas as suas dívidas. Vamos cantar? Vamos ficar em pé, gente, que vocês já se cansaram, né, de ficar sentados aí? A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Aquele todos somos, todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Glória. Início. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou.